Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Nesta segunda-feira, 22 de maio, antecipamos a passagem, em julho próximo, de um quarto de século sobre o início da cooperação na área da defesa na CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para nos falar sobre o que quer esta organização multilateral da língua para o futuro da cooperação militar entre os seus Estados-membros, temos hoje de novo connosco o Coronel Luís Bernardino, representante de Portugal no Centro de Análise Estratégica da CPLP, que tem sede em Maputo. Luís Bernardino está na situação de reserva desde o final de 2022, após 35 anos de carreira, chefiou e formou gerações de militares das Forças Armadas Portuguesas, foi conselheiro militar e representou Portugal na NATO entre 2017 e 2021 e junto das administrações de transição das Nações Unidas em Timor-Leste e da União Europeia na Somália e no Mali. Bem-vindo ao sexto episódio dedicado à África do Mundo a Seus Pés semanal, que teve edição multimédia de Salomé Rita. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Em 2023 passam 25 anos da cooperação no domínio da defesa da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Luís Bernardino, começo por lhe perguntar, no que está projetado fazer e desenvolver, o que é que vai buscar à história desta organização internacional tão peculiar que toca 5 continentes? 5 continentes, é verdade, e 4 oceanos. De facto, a CPLP é um instrumento multilateral da língua e foi por aí que há mais de 25 anos iniciou em Lisboa esta comunidade lusófona numa organização que se expandiu para aquilo que é atualmente. A área da defesa não estava nas áreas iniciais quando foi constituída, portanto viria a constituir 2 anos mais tarde, através das reuniões dos ministros da defesa, e portanto atualmente dentro das cerca de 24, 25 áreas da cooperação que está instituída, a área de defesa tem o seu espaço. E, portanto, comemoramos este ano 25 anos de cooperação de defesa, quer dizer que comemoramos este ano 25 anos que estamos a ajudar os países, os Estados-membros, entre aquilo que são as várias dinâmicas da cooperação, a construir umas forças armadas de cada um dos Estados-membros mais resilientes, mais operacionais, uma reforma do setor da segurança e da defesa também mais consistente com aquilo que é a valorização do Estado como instrumento de segurança e desenvolvimento, e ao fim e ao cabo é um instrumento primordial daquilo que é a cooperação na área da defesa para os países de língua portuguesa. E é isso que estamos a comemorar. Estamos muito satisfeitos porque esta comunidade evoluiu ao longo destes 25 anos de uma forma muito consistente, criando um conjunto de órgãos que lhe deram uma dinâmica própria e que têm de facto permitido de uma forma muito positiva e contribuindo para esta cooperação e para um desenvolvimento que se quer e que temos acompanhado e que estamos muito satisfeitos com este trabalho. Eu vou começar por perguntar qual é o seu papel nesta comemoração. Eu sei que vai haver edição de um livro e essa satisfação, ou seja, tenho ideia que outras áreas da CPLP ou a CPLP inicialmente, nem todos os países tiveram uma resposta entusiástica e igual. Como é que foi na área da defesa? Bem, de facto também a componente da defesa, ela partiu de uma base bilateral, aliás. A área bilateral da cooperação ela já existia e depois evoluiu para uma cooperação multilateral, e essas primeiras reuniões da área da defesa elas foram, digamos, agregadoras desta cooperação bilateral. O Brasil participou com o Estatuto de Observador nos primeiros 2 anos e depois aderiu mais tarde, e depois viria a 2002 Timor-Leste e 2014 a Guiné Equatorial, por fazendo os atuais 9 Estados-membros cooperando efetivamente na área da defesa. O mecanismo de cooperação que está instituído naquilo que nós designamos como arquitetura de defesa é um conjunto de órgãos de reuniões em vários níveis que se reúnem normalmente uma vez por ano e que discutem os assuntos de interesse comum. Esses assuntos de interesse comum estão alicerçados num protocolo de cooperação de defesa que foi assinado em 96 na cidade da Praia, em Cabo Verde, e que é, de certa forma, a regra ou, digamos, o normativo jurídico que foi transposto para a legislação de cada um dos países e que transforma esta cooperação num instrumento de cooperação multilateral em proveito de todos os Estados-membros.
E, portanto, estamos muito contentes porque, além de celebrarmos os 25 anos, estamos efetivamente a editar um livro que nos conte aquilo que se passou nos 25 anos, mas também que abra a janela para aquilo que nós queremos nos outros 25 anos. E isso talvez seja um aspecto importante, que é pensarmos a cooperação do futuro. O que é que nós queremos em termos de cooperação de defesa nos próximos 25 anos? É meu papel tentar que um militar explique as coisas que muitas vezes são difíceis para os civis. Pensamos na NATO, temos uma familiaridade, pelo menos, com a designação NATO, pensamos noutras organizações. É verdade que os países da CPLP são bastante distintos. Qual é que é realmente a utilidade? Ora bem, essa é uma pergunta que me colocam muitas vezes. Nós não podemos cair na tentação de comparar a CPLP com as Nações Unidas ou com a NATO ou com a União Europeia. Portanto, a CPLP é uma organização que nós podemos equipará-la à Commonwealth, à OIF para a língua francesa, à Comunidade Ibero-Americana para a língua espanhola. Portanto, é uma organização que tem por base uma cultura, uma língua, uma identidade própria, que é a questão da lusofonia. E que, obviamente, ao longo destes 25 anos agregou outras áreas da cooperação, muito por necessidade, muito por dinâmica, muito por iniciativa de várias pessoas, e neste contexto nasce a área da defesa. Portanto, a área da defesa resulta como uma dinâmica de cooperação setorial em que os Estados-membros entenderam que havia espaço para cooperar e, portanto, o que nós temos da cooperação da defesa é mais um instrumento que permita reforçar o papel da segurança da defesa nestes Estados-membros. E, portanto, não podemos comparar a NATO com a CPLP, claro. E claro. Muito menos pensar que na CPLP há umas forças armadas, há um exército que pode intervir na região de Cabo Delgado ou noutra região. Isso, estamos muito longe daí. Além disso, de força regional não tem nada. Senão seria global. Não é essa a perspectiva, e também pensamos que não é essa a perspectiva no curto prazo, no médio prazo, de ter umas forças armadas da lusofonia. Não. O que a CPLP faz na área da defesa é um instrumento potente, resistente, multidimensional de reforço daquilo que é a cooperação, para permitir que haja efetivamente ganho em termos das capacidades das Forças Armadas dos Estados-membros. E isso, pouco a pouco, está-se a conseguir. Tem conhecimento de todos os países? Da situação de todos os países-membros? Portanto, eu sou representante de Portugal no Centro de Análises Estratégicas da CPLP, que está sediado em Maputo, que é um dos órgãos daquilo que designamos Arquitetura de Defesa. E este Centro de Análises Estratégicas tem por missão fazer a análise estratégica relacionada dos assuntos da defesa. Assuntos como a segurança marítima, o tráfico, o terrorismo e, portanto, vários assuntos que têm sido tratados ao longo destes últimos. Aliás, o Centro de Análises Estratégicas vai fazer também este ano, em novembro, 20 anos, e, portanto, é de facto um instrumento poderoso desta cooperação de defesa. E ela permite-nos essa viagem, permite-nos, através dos núcleos nacionais que estão espalhados pelos vários Estados-membros, criar uma rede de conhecimento, uma rede de diálogo que nos permita apercebermos primeiro das dificuldades que existem em cada um dos países, partilhar experiências, ganhar com a experiência dos outros e discutir os assuntos para que possamos ter um entendimento melhor. E o bottom line é contribuir para uma melhor segurança, melhor desenvolvimento dos nossos Estados-membros. Tenho ideia que vai concordar com a minha afirmação de que a informação é fundamental para planificar, no mínimo. Como é que funciona neste contexto? Muito bem. A área de defesa, portanto, aquilo que nós designamos arquitetura de defesa da CPLP, tem vários órgãos: reuniões de ministros da defesa, reuniões de diretores-gerais de políticas de defesa nacional, reuniões de chefes de Estado-Maior-Generais, os exercícios FLIN, que se realizam também numa base anual. E tem um instrumento que é central, que é o Secretariado Permanente dos Assuntos de Defesa, que está sediado em Lisboa, dentro do Ministério da Defesa, que é, digamos, o cérebro desta cooperação e que é a plataforma onde todo aquilo que se faz em termos de cooperação de defesa passa por este órgão. E é através do Secretariado Permanente de Assuntos de Defesa que esta reflexão, muita dela mais estratégica, política, ligada a áreas como a segurança marítima, as marinhas, a questão do Covid, por exemplo. Aliás, estamos neste momento numa reflexão muito intensa sobre a criação de um mecanismo de resposta a pandemias para funcionar na área da CPLP, e tirando proveito desta aprendizagem que fizemos da resposta que tivemos à questão do Covid-19,
mas criar um mecanismo consolidado que nos permita estar melhor e resistir melhor às próximas pandemias que virão por aí. E é um bocado desta dinâmica e desta cooperação, passando muito dela pelo nível político, mas também pelo nível operacional das Forças Armadas, que vamos diariamente e consolidando e construindo esta comunidade. Pegando num exemplo, por exemplo, de controlo das costas, portanto, o controlo marítimo, é importante a articulação com o Frontex, por exemplo, ou não tem nada a ver? Eu diria que nós não estamos nesse nível, não há aqui um nível de operacionalidade que nos permita esse nível. Agora, o que nós fazemos na CPLP é, de facto, exercícios que possam contribuir para que as marinhas da CPLP, aquelas que existem, possam, de facto, contribuir. Não podemos esquecer que o centro de gravidade operacional é o Atlântico, portanto, o Atlântico, e a segurança marítima, os oceanos, os mares, é uma prioridade central, sempre foi e continuará a ser naquilo que é a dinâmica da cooperação de defesa na CPLP. E por isso, a reflexão à volta da segurança marítima, à volta das experiências, das partilhas daquilo que são as marinhas da CPLP é fundamental para termos todos uma marinhas melhores, mais operacionais, e que possamos contribuir melhor para aquilo que é a segurança dos nossos Estados na proteção dos nossos recursos, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós queremos. Há cerca de 20 anos, pelo menos, havia, do ponto de vista político, uma grande pressão para, por exemplo, serem facilitados os vistos entre os países CPLP. Isto é uma pequena introdução apenas para lhe perguntar o que é que tem contribuído, do ponto de vista político, para este lado da cooperação. Olha, a questão que me coloca tem a ver com a mobilidade na CPLP e foi, aliás, um tema que nós centrámos o ano passado num dos seminários que fizemos em Maputo, foi precisamente a mobilidade da CPLP. Essa mobilidade na área militar já existe. Na área da defesa, aliás, nós temos, desde o início, militares de vários países da CPLP connosco, em formação, e nós também viajamos para os países portanto, do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, para fazer exercícios, para fazer reuniões e, portanto, até temos, obviamente, alunos que estão cá nas academias a ter cursos e, portanto, essa mobilidade já existe. E, portanto, é uma mobilidade específica porque, digamos que são enquadrados naquilo que é um protocolo de cooperação que tem já um âmbito específico, não é? E, portanto, essas mobilidades já estão integradas nesse protocolo, mas o que nós queremos é caminhar no sentido daquilo que a CPLP também quer, que é uma livre trânsito, pelo menos uma mobilidade mais fácil entre os países da CPLP, que, obviamente, há aqui algumas questões de nível político, mas que eu penso que tendencialmente haverá um acordo mais fácil ou mais difícil em alguns aspectos, mas que iremos tender para uma livre circulação dentro dos países da CPLP a curto prazo. E qual é essa natureza política, essa questão de natureza política? Cristina, obviamente, se nós pensarmos para Portugal, nós estamos num espaço Schengen, não é? Controlado dentro de um espaço da União Europeia, portanto, quererá e terá que haver medidas específicas para esta mobilidade. E é nesta questão que eu estava a dizer que teremos que, a nível político, acordar determinados aspectos. Quer dizer, as fronteiras não estão inteiramente livres, nós pertencemos a uma União Europeia que tem espaços de soberania identificados, a legislação Schengen também nos dá determinadas e permite-nos determinadas mobilidades, e nós temos que enquadrar todas essas dinâmicas e temos que facilitar a criação de vistos específicos. Por exemplo, os militares têm uma coisa que também é fundamental, que é um passaporte especial, não é? Portanto, que nos permite, eu quando viajo para Moçambique ou para Angola, não preciso de visto para entrar nesses países. Portanto, digamos que há aqui uma facilidade nessa mobilidade e vai ter que se encontrar não só na área da defesa, aliás, a área da defesa até foi pioneira nesta questão, mas eu penso que já na última cimeira de chefe de Estado de Angola, este é um assunto que está em cima da mesa e que eu penso que irá ser recorrentemente tratado, porque depois tem impacto na economia, nos estudantes que querem circular, na livre circulação de diplomatas, etc, etc. Portanto, acho que isso teremos que encontrar uma maneira de facilitar esta mobilidade na CPLP. Não posso deixar de lhe fazer uma pergunta sobre o mais recente membro da CPLP, a Guiné Equatorial. Ou seja, quando nós pensamos na língua como fator comum, e fez uma comparação muito interessante com a Commonwealth e a não é francofonia, OIF. Exato, a OIF, é suficiente para, ou seja,
o número de falantes de português na Guiné Equatorial, de certeza absoluta que aumentou, mas não terá sido substancial. Como é que nós ultrapassamos este escolho, tendo em conta que é um Estado autoritário e que tem tantas outras questões associadas? A questão da Guiné Equatorial não é pacífica, portanto, digamos que tem gerado, no processo de adesão, que foi quase 6 anos antes da adesão, que foi extremamente intensa, de negociações e, portanto, com avanços e recuos, e depois, a partir da altura em que entrou, a Guiné Equatorial constituiu-se como um Estado-membro. Obviamente eu penso que terá havido uma evolução naquilo que é a aprendizagem da língua portuguesa dentro do próprio país, e portanto há protocolos de cooperação para que isso possa evoluir, mas agora um país não nasce uma língua assim de um momento para o outro. Portanto, isto será eventualmente um problema geracional. Além de que é uma escolha política mesmo, não é? Sim, mas essa escolha política de que o português seja língua, eu penso que sim, mas também o espanhol, o francês, quer dizer, há aqui uma abordagem um bocadinho inteligente das autoridades da Guiné Equatorial, não perder, digamos, esta ligação histórica, porque a Guiné Equatorial, antes da língua espanhola, ela foi uma colónia portuguesa, e portanto há um passado colonial longínquo, mas ligado à história de Portugal, e é por aí que nós temos de alguma forma responsabilidade para ajudar estes Estados a serem melhores Estados. A pergunta central que me coloca é o seguinte: o que é que nós podemos fazer? Olha, é muito mais fácil, penso eu, estar em cooperação com esses Estados e a partir de dentro obrigá-los a aceitar determinadas mudanças institucionais, nomeadamente a questão da pena de morte, e é por aí que nós podemos efetivamente fazer a diferença. Ou seja, se nós não aceitássemos este Estado como membro da CPLP, teríamos a colocar à margem desse problema. Eu penso que estando dentro da organização podemos mais facilmente trazê-los para a razão, pensar na questão da pena de morte como um elemento de mudança institucional, legislativo e em termos de evolução. Vamos ver se já é assim. Sim, e também de atitude, certamente. Claro. A lusofonia, ou seja, falou de um passado colonial, não é sempre visto de um ponto de vista positivo. Ou seja, é o passado, sem dúvida, mas como é que isso se traduz hoje em dia? Eu acho que a lusofonia é um conceito positivo. É um conceito positivo porque ele retrata a história, a cultura, os povos, a língua. Ou seja, não podemos nos focar nas questões mais negativas do colonialismo ligado àquilo que são os direitos humanos, porque isso houve em todo o mundo. E houve outros povos que fizeram, subjugaram outros povos, e portanto isso faz parte da história do mundo. O que nós temos que colocar neste conceito da lusofonia é aquilo que ele tem de mais positivo, que é a capacidade que nós temos de nos entendermos como o interesse da língua comum, da cultura comum, num apoio a um desenvolvimento, e no passado temos que nos orgulhar. Portanto, nós, através da lusofonia, colocamos-nos ao dispor do mundo para aprofundar as nossas raízes históricas e partilhar conhecimentos numa língua que é de 350 milhões, aliás é a 5ª língua mais falada no mundo, que está representada nas Nações Unidas, na União Africana, na União Europeia, que tem um potencial estratégico, geoestratégico enorme, e que é por aí que nós temos que valorizar esta lusofonia e, obviamente, os nossos parceiros, os nossos países amigos, os nossos irmãos, não só dos PALOP, mas também Timor-Leste, não podemos esquecer, e o Brasil, veem nesta lusofonia um conceito geoestratégico muito importante, e é nesta valência que os países têm que se focar. E olhar para o futuro e procurar o desenvolvimento no futuro, e obviamente tendo o passado em mente, mas tendo o passado em mente numa perspectiva positivista de que há realmente coisas boas que nos ligam, e a língua e a cultura é uma delas. Falou precisamente dos PALOP CPLP, ou seja, há muitos cruzamentos nestas associações de países. Elas são todas positivas, ou seja, nunca se pisa, é sempre complementar? Eu penso que sim. Aliás, o professor Adriano Moreira, ele é um dos precursores da CPLP, ele dizia sempre que o Atlântico é o centro de gravidade da CPLP e a África é o coração da CPLP. Portanto, nós estamos com a maioria dos países africanos e é por África que a CPLP passa, é no apoio a estes países africanos que têm a língua portuguesa e que têm uma ligação histórica connosco, de afirmação, e é muito útil que a CPLP seja um instrumento de poder para estes Estados.
21 de julho de 2023, o que é que podemos esperar desse dia? Bem, nós vamos... Ou à volta dele, claro. Sim, efetivamente. Nós não temos, digamos, uma agenda para fazer a comemoração dos 25 anos da Cooperação de Defesa. Temos, de facto, um livro e vamos procurar que esse livro esteja disponível para um público alargado e que possa, na reunião de ministros da Defesa em Angola e depois na reunião de chefes de Estado em 17 de julho em São Tomé e Príncipe, está disponível para mostrar ao mundo, não apenas à CPLP, aquilo que fizemos em 25 anos, aquilo que construímos em 25 anos. E temos que nos orgulhar. E depois também lançar a tal janela de oportunidade para ver o que é que realmente nos falta fazer, para onde é que temos que ir e o que é que temos que pensar num futuro que queremos que continue a ser comum. E de certeza que durante este ano vai haver muitas atividades nos vários Estados-membros relacionados com esta área e com esta matéria. Muito bem. E qual é a rede que se vai lançar a outras organizações para o futuro? Ou seja, estou a pensar, obviamente, noutros países. Claro, essa é uma pergunta muito interessante, porque uma das questões que é preciso pensar na área da defesa, mas também na área da CPLP como um todo, é encontrar uma estratégia comum, ou seja, desenhar objetivos estratégicos reais e que possam ter planos de ação para aquilo que é o futuro da organização e da cooperação na área da defesa. E uma delas é, sem sombra de dúvida, a aproximação às organizações regionais africanas. Portanto, nós, CPLP, temos que estar mais próximos das organizações regionais africanas e fazer aquilo que se designa como uma cooperação bimultilateral, ou seja, apostar na cooperação entre Estados, mas também na cooperação entre organizações. Organizações regionais e continental, União Africana nomeadamente. Sim, e para nós é relativamente fácil, porque as organizações regionais africanas como a SADC, a CEDEAO têm o português como língua oficial, a União Africana também, portanto estamos muito alinhados e pensamos que politicamente haverá interesse em convergir em muitas das áreas. Estamos a chegar ao fim. Tempo ainda para lhe perguntar, se pudesse viajar a partir deste momento sem limitações, para onde iria e porquê? Olha, eu iria, se fosse possível, para Timor-Leste. Iria procurar aquele cantinho da nossa lusofonia, aquele nosso espaço no mundo que está no coração, porque participei em 2001 na formação das Forças Armadas da Timor-Leste e, de facto, está connosco e nós estamos com eles. Muito obrigada. Chegámos ao fim. Volto daqui a 3 semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.